Olá, sejam muito bem-vindos ao Visão do Tatame. Aqui nós batemos o papo com visão para o crescimento de uma academia de jiu-jitsu infantil. Eu sou o Fabrício Santos e o tema de hoje é: o que eu faço para ter turma de jiu-jitsu infantil cheias? Que tipo de estratégia que eu devo usar? Que tipo de ferramenta que eu devo usar? Que tipo de argumento que eu devo usar? É um tema que a gente vai abordar agora, que eu já tinha assim programado, para estar falando sobre esse tema há algum tempo. E hoje eu resolvi fazer essa gravação e eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito. E se vocês aplicarem alguns toques que eu vou dar, algumas técnicas que eu uso e que vocês devem usar também, vocês com certeza terão muito sucesso aí na academia de vocês, vão estar enchendo de alunos e através do jiu-jitsu está melhorando a vida desses alunos. Primeiro, a gente deve falar das dores, Que tipo de dores que as crianças têm, que os pais têm com essas crianças, com os filhos, e depois a gente passar o remédio, para essas dores. Eu sou muito observador em todo lugar que eu estou observando, eu estou analisando e estudando, possibilidades para estar implantando na minha academia. E ontem eu levei o meu filho no futebol, ele faz futebol terça e quinta-feira, treina jiu-jitsu segunda, quarta e sexta, faz preparação física terça e quinta e futebol terça e quinta. E aí a gente chegou um pouco mais cedo, lá no futebol, e era da turminha pequenininha, As crianças lá de 4, 5 aninhos, 6 aninhos no máximo, Mas era uma turminha bem pequena, de pequenininhos, Eu tinha umas 15 crianças mais ou menos. E o primeiro ponto negativo que eu vi nessa aula de futebol, é que só tinha um professor. Um professor para 15 crianças que ainda não respeitam comandos, Ainda tem dificuldade com questão disciplinar de comando. E foi uma aula bem tensa, Onde os pais ficam pro lado de fora, Assim como lá na nossa academia de jiu-jitsu, eles também ficam. E eu observei pontos, assim, altamente negativos nessa aula. E eu fiquei, assim, até preocupado em alguns momentos, Tinha até um aluninho nosso lá, vou resguardar aqui o nomezinho dele, Esse aluninho nosso, ele treina com a gente lá na segunda e quarta-feira, e aí eu cheguei lá e encontrei com ele, O primeiro ponto negativo que eu vi nessa aula foi um menino, ele tava batendo nas outras crianças o tempo todo. Do nada ele ia lá e dava um tapa, do nada ele ia lá e jogava no chão, do nada ele ia lá e batia. Só que o professor, ou ele ficava tomando conta do menino que estava batendo nas outras crianças, ou ele preparava a aula, que ele também não se programou antes para fazer essa aula. Com certeza, ele não programou, ele estava perdido na aula, Ele estava tentando colocar colete em alguns ainda, Ele estava com os cones na mão, um monte de bola lá, e as crianças pegavam as bolas, ficavam rolando para lá e para cá, e ele estava bem perdido na aula. E é uma escolinha de futebol bem antiga aqui na nossa cidade, tem muitos anos, salvo engano, tem mais de 20 anos, que eles têm essa escolinha de futebol. E, enfim, e aí, num determinado momento, esse menino que estava batendo em todo mundo, ele jogou o menino no chão, a mãe, ela entrou no campo, foi lá, pegou o menino pelo braço, veio se bravejando com ele e falando com ele que ele não podia fazer aquilo ali com os amiguinhos, que ela ia levar ele embora, e ele chorou muito porque ele queria ficar ali, Ela falou: não, você não vai ficar, você tá batendo os amigos e tal, você só vai poder voltar lá se você pedir desculpa pra uma amiguinha. Ele falou: não vou pedir e tal, e ficou aquela guerra ali da mãe e do filho, E nisso o professor tentando organizar a aula. Ele não conseguiu organizar a aula porque a turminha ela estava muito quente, muito agitada, aí a mãe deixou o filho voltar. Na hora que o filho voltou, ele já chegou segurando na camisa de um outro coleguinha, e esse coleguinha foi no rosto dele e pau, deu um soco no rosto dele. Ele abriu a boca a chorar e voltou correndo até a mãe e queria que a mãe entrasse no campo para ir lá brigar com o amiguinho que bateu nele. Qual foi a observação que eu fiz naquilo ali? Primeiro, que o professor ele não se preparou para a aula, que já é extremamente ruim. Segundo, é que a mãe, ela, na primeira intervenção que ela teve, quando o filho estava batendo nos coleguinhas, ela entrou lá e tirou ele, ela já passou a mensagem para ele o seguinte: falou: olha, toda vez que acontecer alguma coisa, eu vou estar aqui para te auxiliar. Quando ele apanhou, ele foi até a mãe e pediu ajuda para a mãe. Ele queria que a mãe entrasse lá e brigasse com a criança. Bom, ela interveio enquanto eu estava batendo. E agora que eu apanhei, ela tem que ir lá e intervir também. Ou seja, a aula foi uma bagunça, a aula foi um fracasso, Foi muito ruim essa aula. Nossa, mãe, os pais pro lado de fora extremamente tensos, Porque o professor ele não conseguiu juntar a criançada ali para fazer a parte tática, a parte de técnica de futebol. E a única coisa, o momento que ele conseguiu mais ou menos foi na hora dos pênaltis ali, colocou as crianças em fila, que elas saíram da fila, E ou ele ficava controlando elas na fila, ou ele levava a bola para o centro lá para a criança chutar.
mas nessa hora ele conseguiu. Uma aula de mais ou menos ali, uns 45 minutos, e foi uma aula muito tensa. Então, eu, como observador, né, eu tirei boas lições dessa situação aí. Trazendo para o nosso tema de hoje, né, que é o que eu posso fazer para ter turmas de jiu-jitsu infantil cheias, o meu primeiro ponto é o seguinte: por que eu vou esperar? Por que eu vou esperar eu ficar doente para eu me cuidar? Não é? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que convencer os pais que eles colocando o jiu-jitsu, o filho no jiu-jitsu, o quanto antes, a partir dos 3 anos, né? Porque a criança já começa a entender o que é mundo, o comando, né? O quanto antes colocarem, essas crianças já vão criando, né? Uma disciplina, um respeito, aonde elas vão ficando mais velhas, elas aprendem a se comportar, a não bater no coleguinha, e se acontecer de um coleguinha vir para bater neles, eles saberem se defender. Outra situação, também do futebol, eu falei que hoje esse tema ia ser muito bom. Outra situação, também do futebol, também da escolinha onde meu filho frequenta, que é um colega que estuda com ele, né, na mesma sala que ele, na escola dele, e que faz futebol junto com ele. Um pai veio até a mim e falou assim: professor, tudo bem e tal? Eu falei: tudo bem, eu sou pai do fulano e poxa, eu fiquei sabendo que você tem uma academia, né, no shopping, e que você dá aula de jiu-jitsu para criança e tal. Eu falei: dou aula sim, mas a minha turma é até 9 anos de idade, tá? A partir dos 9 tem um outro professor lá que para mim é o melhor professor que tem na academia, na parte técnica, né? Que dá aula para turminha, inclusive dá aula pro meu filho também. Eu falei: cara, deixa eu falar da situação do meu filho. O meu filho tem sofrido muito bullying na escola. Eu falei assim: nossa, isso é ruim, né? Tem um menino lá, cara, que quando ele tá conversando com alguém ou na educação física, vai lá e tira o short dele, né? Quando eu era criança tinha essa brincadeira, né? De puxar, arriar a calça ali. A criança, se tiver de cueca, fica de cueca. Se tiver sem cueca, fica pelado, né? Extremamente constrangedor, né? E, poxa, eu queria colocar ele no jiu-jitsu para ele aprender a se defender, para ele aprender a se portar diante dessa situação e tal. Esse menino tem 13 anos de idade. Por que que o pai esperou acontecer o problema para ele buscar a solução? Se ele tivesse levado o filho dele lá atrás, tá, para treinar jiu-jitsu, hoje o filho dele não estaria passando por essa situação. Ele nem faria o bullying, menos ainda ele sofreria o bullying. Mas legal, tá em tempo ainda. Aí eu peguei e falei assim: olha, era numa quinta-feira, né? Eu falei assim: olha, legal era você levá-lo lá na segunda, né? Eu já deixo avisado lá na recepção que ele vai fazer a aula experimental, né? Ele tem direito a 2 aulas experimentais. E aí, cara, a gente apresenta lá o professor para ele e, pô, ele vai aprender a se defender, vai aprender a defesa pessoal e ele vai, sem precisar de fazer muita coisa, cara, já evitar esse tipo de comportamento aí com ele. Aí, legal, né? Falei com o pai, na segunda-feira o pai não levou. Aí chegou na terça, né? Aí eu peguei e falei assim: poxa, ficamos aguardando vocês lá na academia. Pô, sabia que eu não consegui levar o meu filho lá, não deu tempo e tal, papapá. Aí eu fui no coração do cara. Eu falei assim: olha, você vai esperar acontecer algo mais grave para você levar seu filho pro jiu-jitsu? Você vai esperar, cara, esse mesmo menino que tá tirando a calça dele aí agredi-lo, bater nele, para você levar ele lá na academia? Ou pior, você vai esperar, cara, ele passar um constrangimento que vai afetar o psicológico dele, a tal forma dele não querer estudar mais? Tem certeza? Aí ele falou assim: rapaz, é mesmo. Eu falei: cara, tenha prioridade. Se você não levou ele lá atrás, tenha prioridade agora. Seu filho precisa disso. Ele precisa de jiu-jitsu. Ele precisa de você. Você indo com ele, dando esse passo com ele, pode ter certeza que vai mudar a vida dele e vai mudar a sua vida também. Você quer ver seu filho triste? Você quer ver seu filho chegar todo dia, quando você vai buscar na escola, ele reclamando sobre o que aconteceu, ao invés dele falar: poxa, pai, tive uma aula de matemática maravilhosa, nossa, eu fiz uma educação física maravilhosa. Você vai esperar isso acontecer? Não pode esperar. Aí o seu filho, o que ele fala quando você vai buscar na escola? Poxa, pai, aquele menino mexeu comigo de novo. Poxa, pai, aquele menino tirou minha calça de novo. Poxa, pai, eu passei vergonha com aquele menino de novo. E aí, como nada acontece, aí ele falou: já fui várias vezes na escola, já reclamei na escola, porque a escola não consegue resolver. Esse problema está muito longe da escola resolver. Eu tenho a solução para a escola. Quem é professor de jiu-jitsu sabe da solução que é para as escolas acabarem com o bullying dentro delas. É só implantar o jiu-jitsu como na grade curricular 2 vezes na semana e abordar esse tema o tempo todo ali. Pegar esses valentões aí, tem que catalogar esses caras, tem que pegar, anotar o nome desses moleques e colocar eles na frente lá, entendeu? Para fazer um treinamento. Dar responsabilidade para eles. Eles ficarem responsáveis por alguns alunos ali, cara, para implantar dentro do jiu-jitsu. E vai resolver o problema das escolas. É simples, é só colocar o jiu-jitsu nas escolas. Um professor sério. Remunerar esse cara para ele ir lá dar uma aula boa. Ele tem que estudar para ele saber como se comunicar com essa molecada. E acabou o problema do bullying nas escolas.
Mas isso é 100% certeza. Eu tenho, que eu dou aula, eu devo ter mais ou menos aí uns 160 alunos, que eu dou aula, uns 160 alunos, mais ou menos. Eu nunca tive reclamação de um aluno meu que fizesse bullying na escola. Por quê? Porque quando eles começam as brincadeiras de mau gosto na academia, ali na hora do aquecimento e tal, mas eu corto na hora, filho. É Tramontina. É vapo neles. Na mesma hora. Chego, dou uma dura, mas dura mesmo no moleque. Olho no olho, falo firme com ele e acabou a conversa. Faço isso uma, duas vezes, não preciso fazer a terceira vez mais. Eles mudam o comportamento deles. E aí, voltando a falar do pai, voltando a falar do futebol, né? Ele pega aí e fala assim, não, professor, realmente eu tenho que criar vergonha na cara e levar meu filho lá. Eu falei assim, eu falo mais, tá? Pai que pratica esporte junto com o filho, cria um laço, cria um elo entre eles, uma coisa assim, absurdamente maravilhosa, que vai ficar pra vida. Compra um kimono pra você e vai treinar jiu-jitsu junto com seu filho. Porque nessa aula que essa criança tá indo, no mesmo horário tem o horário dos adultos. Você vai olhar pro lado, vai ver seu filho treinando jiu-jitsu, cara. Seu filho vai olhar pro lado, vai ver você treinando jiu-jitsu. Olha o exemplo que você vai estar passando para ele. Olha a autoestima, a confiança que você vai estar passando para ele. Vendi pro cara. Vendi pro filho e vendi pro pai. Olha que maravilhoso. Então, eu vou estar fazendo esse bate-bola durante esse vídeo aqui em relação ao jiu-jitsu e ao futebol. Outra coisa, outro argumento que você vai usar, essa ferramenta que nós temos, que a gente usa ela muito pouco para coisas produtivas, que é o celular, que é a internet, que é o Instagram, que é o Facebook, que o Twitter, né, que infelizmente aí tá bloqueado, mas se Deus quiser vai voltar. Nós temos que usar essa ferramenta para falar dos benefícios do jiu-jitsu, das dores que o jiu-jitsu evita. Não é esperar o cara ficar ruim, doente, a criança com depressão, só quer saber de ficar em tela para falar, não, eu tenho que falar para ir antes. 3 anos de idade, 4 anos de idade já tem que estar na academia. Ah, mas eu acho muito perigoso. Não, não é perigoso. Perigoso é ele ficar em casa, só no celular. Perigo está em todo lugar. A minha esposa um dia falou para mim, falou assim, Fabrício, nossa, na hora que eu vejo o Pedro embolado ali com outras crianças ali, na hora do jiu-jitsu, nossa, me dá uma agonia danada, parece que ele vai se machucar. Eu falei assim, tá bom, vamos lá. Ele tá deitado na cama dele, no quarto dele, né? Ou jogando, mexendo no celular, ou estudando. Tem uma luminária no teto. Parece que ela tá afixada, parece que ela tá tudo certinho, mas quebrou uma mola daquela luminária lá. E ela acaba caindo e bate na cara dele. Quebra o nariz dele. Dá um corte na cabeça. Acidentes acontecem o tempo todo. Não sei se é verdade, mas falam-se que 30 mil cirurgias que são feitas em São Paulo por ano de acidente, a maioria delas, 30 mil delas são por causa de problemas em calçadas irregulares. O cara tá andando ali, uma calçada tem um declínio ali, um buraco, o cara pisa, quebra o tornozelo, o joelho, e aí ele vai para uma fila de espera para fazer cirurgia. 31 mil cirurgias por ano por causa de acidente em calçada. É um acidente. A nossa academia, para vocês terem uma ideia, não tem acidente grave de treino. Isso também é uma forma de você vender, de você ter turmas cheias. Porque o pai não quer colocar o filho na academia, não quer colocar o filho no futebol e ele sai de lá quebrado. Claro que não. Mas isso tudo é falado durante as aulas, durante os treinos. Um tem que cuidar do outro, tem que ter cuidado com o outro. Outro bate-bola que eu vou fazer do futebol. Quarta-feira na minha aula, treino no Gui. Final da aula, mandei a turma entrar em formação, né? Eles andam em fila, né? Em círculo ali para entrar em formação. E eu no meio daquele monte de crianças, tinham 28 crianças ou 26 crianças, mais os pais e responsáveis por lá de fora, você multiplica isso aí por 2, mais a aula de jiu-jitsu feminino, adulto, mais a aula do meu mestre, né, do cachorro do Rafael, de personal, mais a turma que estava chegando, que já era 7h28, né, mais a turma, vamos colocar aí que tinha 200 pessoas na academia, imagina o barulho. No meio disso tudo, eu ouvi um chupa. Uma das crianças falou assim, chupa! Parei na mesma, ela falou, parou todo mundo. Eu não consegui identificar, eu sei mais ou menos quem era, mas eu não consegui identificar quem é que tinha falado, exatamente com precisão quem tinha falado. Aí eu peguei e falei assim, quem foi que falou isso daí? Seja homem, vem aqui e assume. Moleque, vou falar o nome dele, Arthur. Chegou, tio Fabrício, quem falou chupa? Eu falei, fui eu. Eu falei assim, foi você?
Então você vai pagar 10 flexões. Ele assim? Eu falei, é assim. E eu sério ali na frente dele. Ele foi lá e pagou flexão. Levantou, falou assim, desculpa, professor. Falou assim, ó, você nunca mais repete isso aqui dentro em lugar nenhum na sua vida. Não precisa se justificar. Ah, porque mexeram comigo, mexeram no meu cabelo, ele é cabeludinho. Não quero saber. Você só não repete isso aqui dentro mais. Aí a gente tem os graus coloridos, né? O terceiro grau, que é o grau azul, falei assim, ó, respeito. Você tem que ter respeito por mim e pelo tatame e por todos os seus colegas que estão aqui, principalmente as meninas. A mãe dele, pro lado de fora, e o pai deram um sorriso, né? Ou seja, caraca, esse cara mandou benzaço. Corrigiu meu filho na hora certa. Ah, mas professor, você constrangiu o menino, tinha que ter falado isso com ele. Não! Ele falou para todo mundo ouvir, eu falei para todo mundo ouvir também. E no final da aula, na hora da formação, vai batendo um por um, vou falando o nome de um por um. Na hora que chegou na vez dele, eu bati na mão dele e falei assim, ó, você é meu campeão, hein, cara? Não repete isso de novo não. Ele, desculpa, professor. Massa. Aí, vamos falar lá do futebol do meu filho, que são os moleques de 12, 13 anos. Em uma dessas aulas aí para trás, um dos moleques, na hora lá, tomou uma entrada e foi e mandou o outro tomar naquele lugar. Vai tomar naquele lugar. Aí o professor foi e chamou a atenção dele, falou assim, ô, fulano, poxa, não fala assim não e tal. Foi muito brando, foi calminho. Ah, eu falo não sei o que, esticou os peitos. Foi e saiu do futebol. O moleque saiu do futebol. E eu por lá de fora, como? Minhas pernas já cruzou na hora ali de querer corrigir o moleque, mas não tem nada a ver comigo, eu não sou professor de futebol, sou professor de jiu-jitsu. Mas eu não aguentei. Na hora que acabou a aula, que o professor passou, eu falei assim, ô fulano, pô, cara, você tinha que ter sido um pouco mais duro que aquele moleque ali, você tinha que ter feito ele voltar e ele ficar na aula até o final, cara. Pô, professor, rapaz, aqui, cara, se a gente fizesse com as crianças aqui, cara, pô, os pais tiram e não voltam mais. Que seja, meu irmão, que tire. Se um pai tirar o filho do jiu-jitsu, do futebol, da escola, porque um professor corrigiu ele por ele falar um palavrão desse com outro colega, que tire. Esse pai, ele está sabotando o filho, ele está criando um câncer na cabeça do filho, aonde ele acha que toda vez que ele tiver um problema, ele pode xingar alguém, ele pode bater em alguém, e ele está com a razão. Ele, não, eu sei, mas... Eu falei, cara, não tem mais nem menos. Não, porque aqui eu sou empregado, não interessa que você perca o emprego, mas que você siga, cara, o que está dentro do seu coração, o seu princípio, cara. É esse o seu princípio? Se fosse o seu filho, você deixaria fazer isso daí? É, mas não é meu filho, né? Eu falei, bom, eu não vou querer convencer uma mente que já está fracassada. A mente dele já já tá pro fracasso a mente dele. A mente dele já tá fracassada, já fracassou. Não adianta eu querer convencer ele. Nada que eu fizesse ali eu ia convencê-lo. Mas, pô, como eu gosto desse moleque que xingou um palavrão, aí foi embora, né? Porque ele saiu antes de terminar, tava faltando uns 5 minutos para terminar a aula, ele saiu antes. Aí ele foi pro carro da mãe dele, foi embora. Na outra aula eu chamei ele, falei, campeão, chega aí e tal. Falei, pô, cara, ó, aquele dia você mandou um mausaço ali na aula ali. Ele, inclusive, na escola comentou que meu filho queria parar de frequentar a aula porque o professor chamou a atenção dele. Falei, ó, cara, você não pode fazer isso não, cara. Ele fez certo ali, mas ele podia ter sido até um pouco mais enérgico com você e tal. Falei, ó, se eu fosse você hoje, cara, pra você fazer uma boa aula, eu entrava lá, cara, pedir desculpa pro professor e pedir desculpa pro moleque que você também xingou. Ele, pô, tio, falou, não, cara, faz o que eu tô te falando. Vai por mim, você gosta de mim? Bate na minha mão aqui, cara. Você é firme, cara. E outra coisa, se você fizer isso, cara, você vai meter 3 gols hoje, na hora da pelada. Aí ele foi, pediu desculpa pro professor, pediu desculpa pro moleque, ele meteu 5 gols. Na hora que ele saiu, ele deu um soquinho aqui e falou assim, pô, tio, você é foda. Eu falei, não, cara, você quer. Ele teve humildade, foi lá e pediu desculpa. Mas se ninguém tivesse aconselhado ele a fazer isso, ele ia fazer? E aí, eu sou vendedor, eu quero ter minha turma cheia de moleque igual ele, moleque bom, moleque tranquilo, de família boa, teve um ato indisciplinar, foi mal corrigido, eu ajudei a corrigir, falei, rapaz, você tem que entrar no jiu-jitsu, hein, cara? Tá na hora, hein? 13 anos de idade aí, ó. Daqui uns dias, cara, você vai começar a sair, ter namoradinha, você precisa, cara, se comportar, se portar, cara, como um cara forte, um cara que tem a mente blindada. Tá na hora de você fazer jiu-jitsu, hein? Meu filho falou que ele vai fazer. E se ele não for agora, eu vou continuar ali, ó, martelando a cabeça dele, picando na cabeça dele. Então, nós precisamos de criar conteúdos falando dos benefícios do jiu-jitsu, sobre a questão da defesa pessoal, sobre a questão da postura, da mente de campeão, vitoriosa, que todo pai quer ter um filho campeão, ninguém quer ter um filho fracassado. Eu posso ter sido fracassado, não é o meu caso, tá? De fracasso eu não tenho nada. Mas eu quero que meu filho seja melhor que eu. Eu participei de bastante campeonato, mas eu quero que meu filho seja campeão de tudo, que seja campeão mundial, que seja o melhor da faculdade, o melhor da escola, o melhor da educação física, que ele ganhe mais dinheiro, que ele tenha um melhor carro, que ele compre avião, que ele compre helicóptero. É isso que eu quero pro meu filho. E eu estou ajudando ele, porque o esporte, ele molda o caráter do ser humano. E o jiu-jitsu, ele molda, ele blinda, ele deixa a sua cabeça muito mais ágil, mais forte, mais preparada
para um mercado que é devastador, engole todo mundo. Se você não for o cara, você não se destaca. Não, o jiu-jitsu ajuda você a não ter vitimismo. E é isso que a gente tem que vender. Você tem que vender uma coisa que ela antecipa os problemas, que ela antecipa a doença mental, que ela antecipa a depressão, que ela antecipa a obesidade, que ela antecipa a ansiedade, que ela antecipa tudo. Você vai falar, cara, para um pai, para uma mãe, nos vídeos que você vai criar de conteúdo, que o filho, quando começa a treinar jiu-jitsu, de tanto o professor falar, é claro que eu não posso falar uma coisa que eu não sou. Vai melhorar a saúde alimentar dele, ele vai começar a querer comer comidas mais saudáveis por causa do jiu-jitsu, ele vai começar a andar com pessoas melhores por causa do jiu-jitsu, ele vai querer tirar notas melhores na escola por causa do jiu-jitsu, porque ele não quer ficar sem treinar, porque se o pai usar essa ferramenta, falar, ó, se você não tirar nota boa na prova, você vai ficar sem jiu-jitsu, você não quer ficar sem jiu-jitsu. Ó, se você não tirar nota boa, vou falar com o professor para não te graduar. E o professor inteligente, ele ouve os pais o tempo todo. Seja observador. Melhore a sua marca. Ah, eu quero ter uma academia de sucesso, mas o cara usa o nome dele. Ah, vou falar assim, Fabrício Santos BJJ Academia. Ué, sou eu ou é a minha marca? Eu quero criar uma marca. Se fosse assim, então, era para ser Guilherme Mendes e eu esqueci o nome dos Mendes, os irmãos Mendes Academia. Não, EOD. Eles criaram uma marca. Era para ser Cyborg, não Fighter Sports. Ah, mas tem os Gracie e tal, os caras lá atrás. E tem um sobrenome muito bonito, né? Gracie é um sobrenome muito bonito. Tem que criar marca, onde você consiga vender o seu produto. Não é o seu nome. Eu não quero ser famoso. Eu quero que a minha academia, o meu negócio seja famoso. Isso sim. Eu quero que seja reconhecido pelo meu negócio de sucesso. Meu negócio tem sucesso, eu tenho sucesso. Meu negócio bem financeiramente, eu estou bem financeiramente. Então, você cria uma marca boa, cria uma marca forte, saiba se comunicar, grave bons vídeos, edite vídeos, mas tem que ser todo dia, falando, por que o seu filho tem que treinar jiu-jitsu. Cria um tema por dia. Ó, o tema de hoje vai ser obesidade. Olha, eu não vou esperar o meu filho ficar gordinho. Eu nunca vi criança com 3 anos de idade gordinha. Mas se tiver, né? Tá tempo ainda. Falou, ó, eu com 3 anos de idade, você já coloca seu filho no jiu-jitsu, que vai começar a queimar caloria, ele vai começar a melhorar a coordenação motora dele, ele vai começar a melhorar o foco dele, a atenção dele, a disciplina dele, o respeito dele. Lá. Não espere o seu filho ficar gordinho, não espere o seu filho ficar obeso para você trazê-lo para academia. Outro tema. Ah, o meu filho não me respeita. Não espere o seu filho começar a te desrespeitar para colocá-lo na academia. Ah, o meu filho está deprimido. Não espere o seu filho ficar deprimido para colocar na academia de jiu-jitsu. Traga ele antes, para ele se socializar. Ele melhorar a comunicação dele, ele melhorar o desempenho dele social. Você tem 1 milhão de temas para convencer os pais a levarem os filhos para treinar jiu-jitsu na sua academia. Use a ferramenta certa. Grave bons vídeos. Tenha uma boa marca. Seja um professor com a cabeça aberta. Não fique preso no passado, esqueça o passado. Tente aplicar coisas novas. Seja observador. Em todo lugar que você estiver, observe. Vou contar uma historinha para a gente finalizar esse vídeo de hoje. Eu estava na academia, tem uma academia aqui no condomínio que eu moro. E aí estava o personal, mais um aluno, e eu. Eu gosto de malhar em silêncio ali, tranquilinho, sem ouvir música, sem nada. Malho rapidinho para ir embora. Nossa, nariz coçando aqui. Aí, esse personal, ele tem uma academia dele. Aí ele pegou e virou pra esse cara e falou, pô, cara, você é um cara de sucesso, seus negócios bombam pra caramba, esse cara mexe com um posto de gasolina. Como que você faz, cara, pra investir, pra comprar novos postos de gasolina? O que você faz? Ele falou assim, olha, é rapidinho essa história. Primeiro, que eu sempre faço dívida. Mas eu não pego dinheiro emprestado em banco, não. Como que eu faço? Ele começou com um posto de gasolina. O primeiro posto de gasolina, ele comprou, ele usou o dinheiro da esposa, 200 mil reais, o posto valia 1 milhão. Ele ficou devendo 800 mil. Ele virou pro cara e falou assim, ó, vou te dar 200 mil reais, e em 1 ano, se eu não te pagar, você pega de volta o posto e eu perco os 200 mil e tudo que eu fiz aqui até lá. Aí o cara pegou e falou, pô, não, mas é 1 milhão. Eu falei, não, cara, não tem como você pegar dinheiro em banco. Não vou pegar dinheiro em banco, é assim o assado. O cara topou. Ele falou que o primeiro dia dele, chamou a equipe, e eu observando, viu tudo, hein? Chamou a equipe que já trabalhavam lá, né, com o antigo dono,
e falou assim, falou, ó, eu não vou mandar ninguém embora. Eu quero que todo mundo que esteja aqui fique comigo por toda a vida. Mas vocês vão ter que fazer uma coisa. Vocês vão ter que dar o melhor atendimento aos nossos clientes. Não vou vender preço. Vou vender qualidade de atendimento. Vocês vão ter treinamento, vocês vão ter um uniforme novo. Ah, mas o banheiro está muito ruim. Tá? Não, primeiro a gente vai melhorar o atendimento. Depois a gente vai ajeitar as coisas. Porque era o que era mais barato para ele, era melhorar o atendimento. O cara vai chegar, vai parar o carro, você vai oferecer para lavar o vidro dele, se tiver sujo, lava, pô, deixa eu passar uma aguinha aqui e tal, lava com sabão, deixa limpinho, lava o retrovisor dele, lava o vidro traseiro. Se o pneu dele pergunta se quer que calibra, você mesmo vai lá abaixo e calibra o pneu do carro, o cara colocou 10 reais de gasolina. Fala, caralho, coloquei, desculpa, falei um palavrão. Caramba, o cara colocou 10 reais de gasolina, eu coloquei 10 reais de gasolina, o cara fez isso tudo no meu carro, gastou mais tempo. Mas ele ganhou o cliente. E assim ele o fez. Mandou fazer um uniforme novo. Primeiro posto de gasolina do cara. Hoje ele tem 23, salvo engano. E isso não tem muito tempo não, tá? Acho que tem 12 anos atrás foi o primeiro posto de gasolina dele, hoje ele tem 23. E comprando mais. Trocou o uniforme da equipe e já deu uma cara nova. O atendimento do cara era nota 10. Aí ele falou, bom, eu tenho um bom serviço e eu preciso de produto. Que sem produto você não vende. Foi colocando produto, troca de óleo, aí foi na loja de conveniência e colocou uns freezer lá cheio de bebida, atrás do caixa, né? Porque o cara chegava para pagar e já via as coisas todas lá na loja de conveniência e foi e reformou o banheiro. Falei, bom, eu vou deixar o melhor banheiro. O banheiro não pode faltar papel higiênico, se tem chuveiro para os caminhoneiros tomar banho, tem que ser água quente, tem que ter sabonete, entendeu? A lixeira tem que estar sempre limpa, o vaso tem que estar sempre limpo, o cara tem que chegar aqui e sentir como se ele estivesse na casa dele, um ambiente limpo. Reformou o banheiro. Pô, aí os caminhoneiros queriam parar lá, né? Água quentinha, banheiro limpo, papel higiênico pro cara usar, tudo certinho, papel toalha para ele enxugar o rosto dele. Ótimo, ganhou. Reformou a fachada do posto e a loja de conveniência. Fechou o caixão. Ele falou que com 6 meses ele pagou os 800 mil que ele estava devendo. E aí, como que ele faz para comprar um posto de gasolina? Ele chega num lugar para abastecer, isso não só na nossa cidade, fora também. Ele viu que o posto de gasolina está cansado. Lâmpada da loja de conveniência apagada, lâmpada do posto apagada, calçada quebrada, placa furada. Ele falou, bom, esse cara aqui tá mal das pernas, eu vou comprar esse posto de gasolina dele. Ele vai lá e compra o posto, faz a dívida daquele posto, ele dá uma entrada, faz a dívida do posto, chama a equipe que está trabalhando, fala, ó, vamos melhorar o atendimento. Assim como ele fez no primeiro. O primeiro deu certo, ele vai mudar? Vamos melhorar o atendimento e depois a gente vai fazer isso. E assim ele faz, com o dinheiro que ele ganha daquele posto, ele paga a dívida dele e compra outro posto de gasolina. O cara tá com 23. Então, você que está com a sua academia cansada, sua academia suja, com um monte de zoeira, começa a melhorar o seu atendimento. Primeira coisa que você tem que fazer, melhore o seu atendimento, procure dar um melhor atendimento, cara, que você possa, vai estudar, abre sua mente, melhora tudo que você vai ver. E depois você começa a reformar pelas pequenas coisas, onde você tem a grana para você fazer. Começa e termina. Seu negócio vai ter sucesso, eu tô aqui para te ajudar. Tamo junto e até o próximo vídeo. Um forte abraço.